Fala galera, então agora a gente volta para o segundo bloco. Então meu companheiro, minha companheira, no primeiro bloco a gente já teve um panorama geral de como funciona a oração subordinada. Agora a gente vai continuar pontuando para você poder reforçar os conteúdos e depois a gente vai partir para os grandes macetes de identificação e no final das contas a gente vai acabar exercitando através dos nossos exercícios voltados para concurso público e também dos exercícios de fixação. Então vamos continuar a nossa brincadeira e vem aqui comigo, ó. Valores das orações aqui, ó, subordinadas adverbiais. Elas são, conforme definimos anteriormente, estruturas que desempenham a função sintática de adjunto adverbial, que é uma função própria do advérbio. É como se eu pegasse um advérbio e desenvolvesse numa oração adverbial. Então aqui, ó, saímos tarde. Você vai observar que você tem aqui um verbo, que é um verbo intransitivo, e você tem o tarde, que indica uma circunstância temporal, por isso um advérbio. Agora, gramaticalmente um advérbio e sintaticamente um adjunto adverbial de tempo. Agora aqui, saímos quando era tarde. O que foi feito aqui? Foi desenvolvido uma estrutura para ter uma oração subordinada adverbial. Então, a gente coloca um conectivo, que é a conjunção quando, que indica o valor temporal, que já está expresso na oração como um todo. Então, esta é a diferença. Quando a gente tem o advérbio, a gente tem apenas a classe gramatical advérbio. Quando a gente tem a oração subordinada adverbial, a gente tem uma estrutura que foi desenvolvida em torno de uma oração com um valor de advérbio. Sintaticamente, ela funciona como um adjunto adverbial da oração principal, ok? Então vamos lá. Orações subordinadas substantivas. Elas desempenham várias funções. Função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de predicativo, função de complemento nominal e função de aposto. E é por isso que nós chamamos de subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou então apositivas. Olha como é que isso funciona aqui, ó. Orações subordinadas adjetivas. Elas exercem a função sintática, como a gente já viu, de adjunta de nominal. E elas vêm introduzidas pelo pronome relativo. Então eu coloco aqui, admiramos os alunos estudiosos. Estudiosos, gramaticalmente, funciona como um adjetivo. E sintaticamente, nessa estrutura, funciona como uma adjunta de nominal, porque eu estou caracterizando que tipo de aluno eu tenho aqui. Agora, quando eu pego admiramos os alunos que estudam, eu tenho uma estrutura que vai ter o valor do adjetivo. Porque olha só, estudiosos que estudam é a mesma coisa. Só que agora a gente está trabalhando em cima de uma oração. Então, por isso eu preciso colocar um conectivo, para poder encabeçar a oração. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, porque ela foi encabeçada por um pronome relativo. Quem é que estuda? Os alunos. Então, este que faz referência ao termo anterior, alunos. No caso aqui, como não tem a vírgula, uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aí a gente vai frisar isso daqui agora bem rapidinho para você, nem que a gente depois ainda pontue mais um pouquinho. Quando a gente pega esta restritiva, meu companheiro, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente pega essa restritiva e essa explicativa para poder trabalhar a oração subordinada adjetiva, a gente tem de entender bem a diferença entre elas. Bem. Vamos lá. Eu boto aqui, ó. A mulher que trabalha, vence na vida. E o sol, que é o centro do sistema
solar aquece nossas vidas. Se liga só na pegada. Quando a gente coloca a mulher que trabalha vence na vida, reparem que eu separo a oração exatamente onde tem o quê? E a mulher ainda é uma estrutura nominal. Então, a gente já sabe que a oração subordinada está no meio da principal. E que a oração, o verbo da oração subordinada, vem depois do que, como a gente viu anteriormente. Então, que trabalha é o verbo da oração, a oração subordinada, e a mulher vence na vida é a oração principal. Então, beleza. Que trabalha a oração subordinada. A gente, quando pega este que, faz sempre o primeiro procedimento, olhar para a oração anterior para ver se tem algum intensificador. Não é o caso. E aí a gente sabe que vai ficar na dúvida se é o que conjunção integrante ou o que pronome relativo. O pronome relativo sempre vai fazer referência ao termo anterior. Observem, quem é que trabalha? A mulher. Então, como faz referência ao termo anterior, é um pronome relativo. E se você não conseguir fazer assim, se você ficar na dúvida, pega a oração ao qual este que faz parte e tenta substituir pela palavra isso. Você vai ver que só vai ser possível quando for uma conjunção integrante. Quando for o pronome relativo não vai dar, não vai rolar. Então aqui, a mulher isso vence na vida, não faz o menor sentido. Então já matei que é um pronome relativo e matei que é uma oração subordinada adjetiva. Agora, como ela não tem a vírgula, era uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora aqui, o Sol, que é o centro do sistema solar, aquece nossas vidas. Então, o Sol aquece nossas vidas é a oração principal. E que é o centro do sistema solar é a oração subordinada. Detalhe, qual é o primeiro movimento que eu faço? Eu procuro um elemento intensificador. E não tem elemento intensificador. Então, aí eu fico na dúvida se o que é conjunção integrante ou pronome relativo. E aí, pensa comigo. Aqui, eu tenho um pronome relativo. Porque quem é o centro do sistema solar? É o Sol. Então, faz referência ao termo anterior. E também não dá para fazer um macete do isso. O Sol, isso, aquece nossas vidas. Não faz o menor sentido, é uma frase completamente agramatical. Então, matei que o que é pronome relativo e matei que a oração é subordinada adjetiva. No caso, se tem aqui as vírgulas, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí a gente vai trabalhar tudo que o avaliador pode utilizar para tentar te derrubar aqui agora, beleza? Então, acompanha aqui comigo. Primeira coisa, esse cara, ele pode perguntar a função sintática desta oração. E não importa se é a restritiva ou se é a explicativa, a função sintática vai ser sempre a função de adjunto adnominal. Ué, Sidney, mas essa daí, explicativa, não era para ser aposto? Não, porque aposto é função própria de um substantivo. Se aqui tem um valor de adjetivo, não tem como ser a função sintática de um aposto. Só pode ser a função de um adjunto adnominal. Agora, a segunda coisa que ele vai trabalhar é a classificação, se ela é restritiva ou explicativa, porque isso influencia na interpretação. E aí é fácil, é só olhar para a sentença. Se não tem a vírgula, é restritiva. E se tem a vírgula, é explicativa. Ah, mas vai que é uma pegadinha. Eu quero entender por que é restritiva, por que é explicativa. Manda aí, Sidney, vamos lá. Ela é restritiva porque ela limita, porque ela restringe o sentido daquela estrutura. E é exatamente por isso que ela não pode ser retirada, porque ela é de suma importância. Por exemplo, quando eu digo a mulher que trabalha vence na vida, pensa comigo, é qualquer mulher que vence na vida? Segundo essa estrutura? Não, é somente aquela que trabalha.
E é toda mulher que trabalha? Não, é uma parcela. Então eu limitei, eu restringi. Então, nesta pegada, como eu estou limitando, eu estou restringindo, eu mostro que esta estrutura é de suma importância para o entendimento da sentença como um todo. Porque não faz sentido eu chegar e dizer simplesmente do nada, a mulher vence na vida. Que mulher vence na vida? Que tipo? Mas por quê? Então não vai fazer sentido. Então é por isso que essa estrutura vem para complementar a estrutura da oração principal e que para agora toda a estrutura faça sentido. Agora, quando eu digo o Sol, que é o centro do sistema solar, aquece nossas vidas, pensa comigo. Quem é o centro do sistema solar? O Sol. Então faz ou não faz sentido eu dizer que isso daqui é uma estrutura meramente explicativa em relação ao termo Sol. E, consequentemente, na língua portuguesa, todo termo explicativo ele pode ser o quê? Retirado. Até mesmo porque, se eu retirar, reparem a oração principal. O Sol aquece nossas vidas. Faz ou não faz sentido eu dizer uma frase assim? Faz, caramba! Então, esta estrutura, ela não é de suma importância para o entendimento da totalidade, principalmente da oração principal. E você tem que ficar com isso na mente. Toda estrutura explicativa na língua portuguesa, ela pode ser retirada. Então, se não tem vírgula, é restritiva. Se tem vírgula, ela é explicativa. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai brincar um pouquinho com a identificação das substantivas, tá? Mas eu quero te mostrar uma parada. A gente diz que a substantiva é encabeçada pelo que ou pelo se que funcionam como conjunções integrantes. E diante disso, a gente sabe que a gente vai poder pegar aquela estrutura sempre e substituir pela palavra isso. Então, observem aqui comigo, ó. Sei que João é muito esperto. Agora, olha a outra sentença. Não sei se João fez a prova. Aí você está vendo que a primeira estrutura tem um que e que a segunda tem um se. Aí, da mesma forma que a gente confunde aquele que pode ser conjunção integrante, pronome relativo ou conjunção subordinativa adverbial. E a gente, já foi eliminando o processo, já limou aquela que funciona como conjunção subordinativa adverbial. E normalmente a dúvida paira entre conjunção integrante e pronome relativo. A mesma coisa acontece com se. Porque na hora o cara olha e ele pensa assim, caramba, mas e se for a conjunção condicional? Meu companheiro, se for uma conjunção condicional, obviamente vai te indicar um valor de condição. E não é o caso. E para você matar qualquer dúvida, você vai pegar a oração ao qual aquele que ou aquele se fazem parte e vai substituir pela palavra isso. Veja se na primeira estrutura dá ou não dá para substituir pela palavra isso. Sei isso. Se eu consigo substituir pela palavra isso, eu mato que este aqui é uma conjunção integrante e mato que a oração é subordinada substantiva. Agora aqui, não sei se João fez a prova. Posso ou não posso dizer? Não sei isso. Então, se dá para pegar toda a oração ao qual o se faz parte, a gente sabe que ele vai funcionar como conjunção integrante. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35 você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.